E aí eu vou falar, primeiro, agradecer por vocês pelo contato que a gente está fazendo e dizer que é importante quando a gente tem também essa escuta de vocês que estão chegando aqui nesse território que é tão importante para a gente. And she says, yes, we can start. And she wants to thank you to this connection. It's very important to share those knowledges with people who are coming to our territory. E aí a gente vai falar um pouco de Belém, Belém do Pará, também conhecido como Mairi, e que já foi Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Eu acho que é importante a gente. É fundamento isso, né? É o que é importante para a gente. So now we are going to talk about Belém do Pará, that it has another names before. So the native was named Mairi, but then was also Santa Maria de Belém do Grão-Pará, a largest name, and it's important to tell you that. Primeiro, me apresentar, pedir licença também para poder falar aqui, agradecer a Mayara por estar fazendo essa parceria junto com a gente também. So I would like to present myself and to thank Mayara to do the translation today. Eu sou Suane Barreirinhas, eu sou educadora popular, eu sou cientista política e sou do audiovisual também, já fiz alguns filmes, alguns documentários em Belém, eh, e eu amo demais ser daqui. So I'm Sonia Barreirinha. I'm a popular educator and also a politic scientist. And I also work with audiovisual here in Belém of Pará. And it's nice to know you and be with you today. Eu sou de uma comunidade que é a Vila da Barca, conhecida como Vila da Barca, que é uma comunidade de palafitas no centro de Belém e que nasce a partir das vidas das pessoas que vinham de outros interiores para vender peixe, farinha aqui em Belém e constrói suas casas aos modos amazônicos, né? So I'm from a student community from the riverines or coming to Belém. And they grow this community by the rivers, intentionally to selling some flowers and some fruits that are coming from the riverine sides. E aqui a gente começa a falar sobre Belém, né, que é a capital do estado do Pará, da região norte do Brasil. E ela foi fundada em 12 de janeiro de 1616 e ela é localizada à margem da Baía do Guajará, que é um afluente do Rio Amazonas. É, e é uma das cidades mais antigas da Amazônia e tem mais de 1.400 milhões de pessoas. So now you're talking about the capital of the state of Pará, the northern of Brazil, that is Belém of Pará, founded on January 12 from 1616, and located on the shores of Guajará Bay, one of the oldest cities in the Brazilian Amazon, that it has more than 1.4 million inhabitants. Belém já foi chamada e estamos nessa retomada de chamar de Mairi, que era assim chamada pelos povos indígenas Tupi-Guarani que aqui habitavam. é, E os donos dessa terra chamavam de Mairi a filha de Maíra, a grande divindade. Sabe-se que até hoje os indígenas consideram a terra como um ser vivo. E eu também acredito que nós somos um ser, faz parte dessa terra, porque eu não acredito no ciclo que se termina. A gente é começo, meio e começo, né? Então, quando a gente está aqui, não existe um fim. A gente é sempre um começo. Então, até Vai hoje a gente devagar, faz amiga, para eu esse. conseguir traduzir. Tá, tudo bem. So now we are talking about Mairi. That is the name that the native people, the indigenous peoples, gave to this land. And they believe that Mairi is the daughter of the Maíra, that is a deity, the greatest deities of the world. So they think that this land is so powerful that they gave the name of the daughter of Maíra, that is named Mairi. And these people believe that it doesn't have an end, so they believe that the cycles always repeat. It's beginning and then keep going, then beginning again. And that's what Suanya also believes, that the cycles of the native people, the knowledges of those native people is still with us. And she wants to
to emphasize it. E nós somos profundamente conectadas com as florestas, com as águas e o planeta. Acho que é importante dizer isso, porque falar de Belém também é dizer que a água faz parte do nosso cotidiano. A gente vive numa região onde a água está presente, no nosso dia a dia. So I would like to emphasize that here we are extremely connected to the native, to the flowers, to the water, to the earth. Everything here is connected with us. It's not something a part of us. And from a city that is surrounded by water, it's really extremely important for us to talk about this water and the importance of this water for us. Ah, a nossa cidade, eu vou voltar só aqui, tá? A nossa cidade ela foi construída de costas para o rio. Ainda que a gente tenha essa relação forte com a água, mas a margem da cidade é toda, quase toda privatizada por portos, é, por outras empresas. Então isso faz com que a gente tenha pouco acesso livre a essa margem da Baía do Guajará e uma parte da Baía do Rio Guamá. So the city was built to be back from the water. So because the waters are property from the commercials, the native the ships that comes from here. So those waters mostly are have now the owners of the government. So the people here who grow up in the city doesn't are able to look to the water because those part of the city is belongs to the government. So it's something that also the popular movements are fighting of because they want the water and the rivers to belongs to us also, so we have free access to it. Ah, e a origem, né, do nome da Fundação de Belém vem inspirado em Belém da Judéia, né, uma cidade bíblica que acho que é uma cidade que respira muito o catolicismo, então e foi fundada ali pelos portugueses com um forte do presépio, que é a porta de entrada da cidade através do rio, né? Então esse espaço hoje é preservado, ele é um museu, e ali ele tem um marco da colonização europeia aqui na região da Amazônia. So the Belém is a city that the name was inspired of Bethlehem of Judea, and it was founded by the Portuguese. And the open gate, the open portal of Belém is Forte of Presépio, that is now a space that is protected. In the screen, you can see it. And this open, large in front of the river is the Forte do Presépio, where is the open Esse mesmo. portal of the city, and that the Portuguese founded in the behalf of Bethlehem of Judea. É, Belém também já foi, antes de ser só Belém, é, ela era chamada também como o estado do Grão-Pará, né? O Grão-Pará e o Maranhão foi uma unidade administrativa portuguesa, né? Criado em 13 de junho de 1621, inicialmente com o nome do estado de Maranhão, por Filipe II de Portugal. Isso faz muito sentido porque no centro histórico de Belém tem uma praça chamada Filipe Patrone, que é por conta disso também. Tu queres traduzir? Sim, por Eu favor. passo por Paulo. Tá. She speaks really fast, so I'm saying to her to do some stuff so I can translate. So one of the names of Belém was also Belém of the state of Grã-Pará. There was a government name because of the locations of the municipalities of Maranhão, the state of Maranhão, and Grã-Pará. There was Belém before. So this was a Portuguese administrative unit created on June 13, 1621, initially with the name of State of Maranhão by Philip
second of Portugal, located in the northern region of colony, and that's why now we have a strait that is called Felipe II because of those government states before. E após acabar o período do Grão-Pará, o Maranhão, que faz parte da região Nordeste, não do Norte do Brasil, mas ele conta com uma parte dentro da Amazônia por conta do bioma que ele está inserido, né? Então separa-se e dentro do Grão-Pará nasce ali o estado que hoje a gente conhece como Amapá e nasce também Roraima, que virou, nessa separação de virar o Grão-Pará, separa-se do estado do Pará. E aí tem So, uma. Tá, pode ir. so Grão-Pará was the biggest, even larger state that was connected with Maranhão and Amapá, that is now known as Amapá and Maranhão, but it was separated. So Maranhão stays in the northern of Brazil, and the north of Brazil stayed Belém of Grão-Pará and Amapá. But Maranhão also has a part of the Amazon forest in it because of the biomas, but in a government way, it is not part of us. Voltando à relação com as águas de Belém, a gente tem uma música que se chama Esse Rio é Minha Rua, que é muito comum a gente escutar aqui, porque ainda a gente tem a Baía do Guajará e dentro da cidade nós temos muitos rios, que já foram rios em algum momento, que foram canalizados, que hoje eles chamam de canais. So back to the waters, we have a music here that is called "This River Is My Street," that talks about how the rivers are connected even inside the city. Um, but mostly of the was transformed into something else that we call canal. That is a river that is no navigate anymore, and you can swim on it also because it's polluted. So those rivers are not accessible for the people, even if it has tons of it inside the city. E que esses rios, em alguns lugares, eles estão passando por um processo de construção. Muitos deles já foram navegáveis, que hoje em dia, infelizmente, se perdeu essa cultura de ser navegável, porque eles estão passando por um processo de concretar a margem do rio, enfim, para passar carro, para passar uma estrada, essas coisas. Não sei se a Mai caiu. Acho que a Maiara caiu. Ou eu caí. Não sei. Eu te escuto, Suane. Eu te escuto. Tá. Acho que é a Mayara que caiu. Acho que ela que caiu. Vamos dar um segundo É, para ela voltar. tá, Quer tô que eu sim. falo? Quer que eu traduza para Tem- eles esperarem? Pode ser, pode ser. Uh, yeah, we just noticed that Mayara is off, so we're just waiting for her to come back. Okay, guys? Thank you. Thanks, Pedro. Podemos esperar ela voltar? Ou a gente pode seguir? Sim, sim. Sim, só Tá. esperar ela voltar. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Não, tá tranquilo. Does anybody has any question to ask Suane? She's up to talk about it while Mayara is not back. Acho que não, Suane. I'll ask a question if you can translate for me, Pedro. Yes. Um, I guess I'm just curious about how engaged the local population is
in terms of like connecting with the river and trying to get access, like this canal, maybe like re-meandering or like making the canal more natural. Is that something people are working towards? Ok. Ela pergunta, Su, qual que é eu acredito que a pergunta dela é qual a responsabilidade das pessoas com com os rios, de limpar, por exemplo, ela deu o exemplo de, por exemplo, esse canal. Existe o interesse da comunidade de querer limpar, de querer fazer ele mais natural? Qual que é esse engajamento? Em alguns desses canais existe esse interesse. Existe um projeto, inclusive, em dois grandes canais em Belém, para se fazer o processo de revitalização desses rios, porque eram rios que eram canais que passavam algum tipo de embarcação, né? Ah, E aí isso eu vou chegar no slide mais lá na frente, porque uma proposta de um território que é mais periférico, uhum, que era um canal de revitalizar, um projeto de revitalizar o canal, de fazer um rio vivo, enfim. Esse Ok. mesmo projeto, durante a COP, foi usado no bairro Nobre, inclusive. Assim, eles entendi. revitalizaram, eles optaram em fazer isso em um bairro Nobre, e não Exato, e no bairro de periferia. cancelaram da periferia e usaram o projeto com o bairro novo. Tá, então Exatamente. vou passar isso. Mayara, agora Tá. que você voltou, eu só tomei a frente aí para ajudar a traduzir, tá? Enquanto você estava fora. Ah, tranquilo, obrigada, Pedro. Imagina. So just to answer the question, Karina answered, Suani answered, is yeah, two of big canals we have. There are some projects about cleaning them, making them reusable because they used to be used to boats to go through with people with whatever so provision. Um, so she's gonna go she's going to go ahead in the next slide. She's going to show us that there was a big project to do in a canal that was in a community, and then the rich people just took the project for them, and then they made the project on a rich neighbor and forgot about where the community was. So they kind of used the project community had to make it for them on the rich neighborhood. So I mean, I see that there are some people interested on doing that, but we always fight with the policy, with the politics, right? Which is not interested with helping uh, people who needs help, actually. Back to you, Mayara. Voltamos para Mayara traduzir. Thank you. Thank you, Pedro. Obrigada. Eu vou continuar agora aqui, né? Belém é uma cidade marcada pela presença das águas, né? E ela é uma cidade que tem uma formação insular muito grande, né? 65% do território de Belém é composto por ilha, né? São 42 ilhas em Belém, que elas são, dessas 42 ilhas, quatro delas são zonas distritais, elas têm como se fossem os subprefeitos, que é ligado à prefeitura do centro da cidade, que são os agentes distritais. So, Belém is a city marked by the presence of the water and its impressive island formation. So, an almost municipality consists of 42 islands, which presents about 65% of the territory. And from these 42 islands, four of them are kind of districts of Belém. It has their own mayor also. So this mayor is a kind of agent of the principal mayor from Belém. E essas ilhas, algumas delas têm região de praia, com o formato do que a gente entende quanto praia, né? A parte de areia e a parte da água. É a de água doce. E tem uma ilha que fica em frente a Belém, onde tem um turismo, você chega de barco, que é a Ilha do Cumbu e a Ilha das Onças. Esses outros
lugares de Belém que são mais afastados, você pode chegar de carro e chegar também de barco hoje. Que voltou a ser usada a embarcação para chegar em alguns lugares também. So in these islands, some of them has also some beaches that are known as beaches with the sand and the potable water. So the most of the beaches here has potable water. It's not salty water. It's what we call sweet water. And and here we are have free access to it by car or by ship. And we can some of the riverines also do it by canoe. And those beaches has now access in front of Belém, like Combu and Cotijuba. They are near to the city of Belém, so it's the most visited ones. E também nós temos muitos igarapés, que é um nome que nós temos para o braço do rio quando ele diminui o tamanho dele. Então é muito comum sermos convidados para tomar um banho no igarapé. Se te convidarem, vão. Não, não digam não para um banho no igarapé. So we also have here some streams that are very common here for us, that they are kind of the fluent of the river that is surrounded by the city also. So if anyone invites you to go to those streams that we call Igarapé, you should because it's really good. Belém também é conhecido como as cidades das mangueiras. Então é muito comum andar na cidade e ver corredores de mangueira. A mangueira ela não é uma árvore, nossa, ela é uma árvore asiática, mas elas foram plantadas aqui no momento em que o Belém estava passando por um processo de transformação muito vindo da Europa, né? E teve um prefeito chamado Antônio Lemos, que inclusive foi muito responsável pela construção europeia, inclusive, da cidade, assim, né? Então é muito comum você ver mangueiras, elas são centenárias, mas infelizmente elas dão manga, graças a Deus. Mas infelizmente elas também acabam passando por um processo de cair muito, porque como chove, dá muito raio, elas caem muito. É muito comum no período de chuva cair mangueira na cidade, mas no período bom da manga cai muita manga também. So, Belém is also known as the city of the mango trees. We have tons of it in the center of the city, but it not come from us. It not belongs to us. It comes from the Asians. Uh, it's imported to Brazil by the mayor of Fernando Lande. É o nome do prefeito? Como é o nome? Não, Antônio Lemos. The mayor was Antonio Lemos that imported those trees to Belém. And due to this transformation of the city that he was doing, to Belém looks like a European city. So he turns into those paths that it's all by the mango trees. And those trees now it's centenary. So they still giving us fruit. It's still fruitless, but most of them now is falling when there is a lot of rain and they are sick because they are very old. So most of the trees now falls apart and it's kind of dangerous, but it's still giving us fruit also. Então é muito comum ver na cidade, quando o período de manga, que provavelmente vai ser o período que vocês vão chegar, a manga cair, as pessoas pararem na rua para pegar a manga da rua. É muito comum. Carro para, a moto para, pega a manga e vai embora. So it's very common for us to see people taking the mango from the streets when they fall to the tree, and people stop to take the mango from the streets. It's very common. She's saying that maybe in November when you come to Brazil, when you come to here, you're gonna see it because it's the time of the fruit. So maybe there were a lot of mangoes in the streets you can grab by free. É,
Belém teve um momento muito forte, que foi o momento que a gente chama de Belle Époque, né, que é a infância da Bela Época, que vocês vão ver muito isso na cidade, essas construções de ferro, construções de azulejo voltado mais aos portugueses. Mas existiu um momento aqui em Belém, onde foi muito forte o período da borracha, e que aconteceu a Belle Époque, né? Foi no final do século XIX ali, foi um período que viveu um crescimento econômico muito grande, impulsionado pelo ciclo da borracha, é, foi muito exportado látex para a Europa, os Estados Unidos, e Belém passou por um processo de modernização muito grande, né? Tem uma loja, essa loja, desse slide aqui, essa loja aqui é chamada Paris na América. Ela existe até hoje nesse mesmo formato, mas hoje eu sinto muito por ela ser uma loja só de tecido, e ela ficar num lugar muito esquecido. And so one of the most dramatic and emphasized moment for us was Belle Époque, a French name for a beautiful time. That was one of the plans of that mayor that wants to transform Belém in a European city. So it was marked by a lot of commercials building in a way of the French style, so with a lot of iron commercials constructions, also known as the people who made those iron construction was very friend of the man who created the Eiffel tile. So they know the exact same time how to do the iron construction. So it's basically a French, a part of the French here in Brazil. And she said about this construction here that it was a store as it still is, but now it's a small store that she would like to be something bigger, but it's not right now because it's not as beautiful as it was before. E então na cidade, nesse momento, foi construído o Teatro da Paz. Foi na mesma época também construído um teatro muito parecido, que é o Teatro de Manaus. Tem o Mercado de Ferro, que fica no Ver-o-Peso, e tem alguns casarões na cidade, que são heranças dessa época ainda. Mas So, hoje. Pode ir. so in this time it was created the Theater that was very inspired and also in the Manaus ones, that is another state from the north. So it was built one of the biggest and beautiful theaters of Brazil. That is the Peace Theater. Also the Iron Market, the 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 meat Iron Market here, and some of the biggest houses that were from the richest families of Belém Tu parles before. anglais? So it's one of the biggest families here, has those biggest houses created on this time to look like an European city. Ah, aqui em Belém, aqui no norte, na verdade, muito mais forte aqui em Belém, aconteceu um movimento chamado Movimento da Cabanagem, né, que foi uma grande revolução, que foi um movimento popular liderado por indígenas, por negros e mestiços, aonde eles estavam no momento do Brasil colônia ainda ali, dizendo que a gente não queria essa parte não queria fazer parte mais do Brasil colônia, a gente queria ser independente, né? Mas existia ainda um grupo em Belém muito ligado a Portugal que queria dizer, não, nós queremos ser Brasil, queremos fazer parte da colônia, queremos ser liderados por eles. Então aconteceu um grande momento que foi a cabanagem, que reflete muito ainda do que nós somos hoje também, porque isso reflete muito na construção da cidade. So cabanagem was a strong popular movement led by indigenous and black people and mestizo people here
that they attempt to achieve autonomy, social justice, and an end of the colonial oppression. They want to be a part of the Portuguese colonial, be something independent colonial, but they were also a part of those people in Belém mostly that wants to be part of the Portuguese colonia and become the Brazil independent colonia. But those movement in specific wants to the state of Belém Pará be a part of those transformation of the Brazilian colonial and wants to be a kind of independent country. So they fought to the independence and almost had to enjoy. The population takes powers and rules the city for almost a year in this fight against the government. E por conta disso, o Pará foi o último estado a aderir à independência do Brasil. E isso reflete na bandeira do Brasil. Faz com que So because of that, tá. Pará was for almost a year something part of the Brazil, some kind of state independence of Brazil, and it reflects in our flag because we have 27 stars in our flag, and the one separate one up from the Brazilian flag is us because of this, because we didn't turn into the Brazilian colonial as all the rest of Brazil together. E aí nós nos tornamos independentes da colônia, mas a cidade já estava construída aos modos europeus, assim, portugueses, enfim. E hoje nós temos um monumento que é do Oscar Niemeyer, que simboliza o progresso, né, que é a luta dos cabanos rumo ao progresso, mas que tem um rompimento nessa subida, que significa exatamente a luta que aconteceu, a luta da cabanagem. So, because of this, even if we have being independent part of Brazil, we also have had already those European vision. So instead of being something very independent from Brazil, we couldn't because of that, because we already have all of those transformation. And Oscar Niemeyer made a monument about it in respect and symbolization, the Cabanagem fight, that is this monument here, that is kind of something growing up be symbolizing the fight, but then it stopped and it's kind of break because that's how the fight ends. Because the indigenous and the black people didn't want the fight. So this monument here represents the cabanagem fight. E muitas dessas heranças estão dentro dos nossos casarões, que por vezes, inclusive, infelizmente, muitos deles também estão abandonados. Então é muito comum andar na cidade e ver casarões incríveis, mas com azulejos portugueses, com essa herança que a gente tem, que hoje, em 2025, a gente está tá começando a fazer uma retomada para reformar esses casarões também. Acho que existiu também esse movimento agora, né? So one of our heritages now is those big houses that they were built like the Portuguese constructors has also the tiles as the Portuguese constructions, but most of them now is empty and it's not in function right now. So they are very non-protected by the government, and we want to return to look at those big houses and to emphasize that it's important also through our story. É, Agora a gente vai para a parte das festas, dos rituais, tecnologia e tradição, que elas estão sempre em diálogo, né? O famoso rock doido. So now we are going
the parties and the popular rituals that are some dialogue, traditional technologies of us, also known as Rock Doido. Aqui em Belém, a festa são muito pulsantes e existe um estilo de festa que é chamado festa de aparelhagens. E elas têm formato de animais. Tem o crocodilo, tem o búfalo do Marajó. Pode traduzir. So here in Belém, we have one of the iconic parties that is the Big Stereos Party, as far I can translate it. Uh, and it has the name and of animals from here from Amazon. So one of these stereos is called crocodile, and the other one is buffalo. And they are very technologic party that with lots of stereos, wild stereos that has a DJ performing in those kind of mechanic animals. E explicar que essas festas elas nascem dentro da periferia, né? Muito também, acho que a gente precisa falar também sobre a música caribenha, né? Que vem a cúmbia ou que se mistura com o brega, que vem através do rio, né? Do rio Amazonas que vai chegando e chega aqui e aqui dá uma mudada porque precisavam botar em grandes paredões e pode falar isso e depois eu vou falar da economia que existe, acontece dentro da aparelhagem. So our music has influence in the Caribbean music, mostly because they come from the Amazon River. So it all's connected. The Amazon River connects those music. But when it comes here in Belém, it transformed into something more technologic, as we call brega, and has a strong influence in the peripheries of Belém. E essas festas de aparelhagens, elas movimentam uma economia particular, que é uma economia local, né? Eles vendem durante a festa, eles têm a camisa da aparelhagem, eles divulgam as marcas do bairro onde eles estão tocando, eles divulgam. Se você quiser aparecer, botar seu nome, você tem que. Existe um valor para mostrar o seu nome na tela, para o DJ chamar o seu nome também. Então, existe uma economia dentro da aparelhagem que funciona e que é importante isso, né? Que é o que movimenta também a festa, que movimenta também a periferia. So these parties drives the local circular economy, and it drives by the community when they sells like t-shirts, they sells some local brands, and along of a lot of artists, you can share a picture of you and send a message to someone you care of. Of course, you have to pay for it. So it's all a kind of local commercial inside of those stereos party. É, E aqui a gente tem uma dança importante, um manifesto popular, que é o Boi Bumbá, que é o pavulagem que sai. Ele vai sair provavelmente na COP ou em algum outro momento, mas oficialmente ele sai apenas no período de junho, que ele é uma festa de santo, é uma festa de santo católico, é uma festa que faz a quadra junina, né? So here we also have the Boi Bumbá Pavlage that is from a Catholic saint traditional that it happens in June, but probably it's going to happen also during the COP 30 to show the people who are coming from here a lot of our culture. But it mostly happens in June because of this saint party, the Catholic saint party. E o arraial sai com as pessoas tocando, com o boi desfilando, com pessoas tem um chapéu colorido e tem as pessoas que saem pernas de pau. So this party is surrounded
by, wait a minute, let me search because I forgot the word. Oh, it's ox. Is it ox? Yeah, I get it. It's ox, the one here. So it's around by it, and the people going, following it, dancing and playing drums, and people are used to party with a hat with a lot of coloring things in the hat. So it's really colorful and it's really funny because people are always playing drums and with those coloristic clothes. E em 2024, o pavulagem, o boi pavulagem foi tombado como reconhecido como patrimônio cultural nacional. Estou arrepiada porque isso é importante para a gente quando uma manifestação ela tem um processo de reconhecimento de patrimônio. So the Boi Pavulagem in 2024 was nominated as an international celebration that mobilized entire families and articulation, and it was recognized as a national cultural heritage. And it's very important for us because of this family movement, popular movement. É, o carimbó, que é uma expressão cultural também tradicional daqui, nasce dentro dos povos, da população negra, né, dentro desses territórios, quilombolas. Ele tem um ritmo que é muito peculiar. O curimbó, o instrumento, é feito de madeira. Na verdade, todo o carimbó ele é tocado com instrumentos naturais, né, chamado de carimbó, pau e corda. Hoje existe já o eletrônico tocado, mas o original, o oficial, é o que a gente chama de pau e corda. So karimba is one of the most traditional dance here, and it's recognized by the instruments that are all nature, made by stone. It's also known as karimba, rock and rope because of this, because it's a natural playing instrument, and it used to be created by the indigenous people, but it also has some points and some mix with the Black people and the Portuguese culture also. E em 2014, o IFAM reconheceu como patrimônio cultural imaterial do Brasil também. So IFA in 2003, in 2014 recognized as an intangible cultural heritage for Brazil, the carimbó dance. Ah, e existe em Belém uma festa da Chiquita, que é uma festa que acontece no Círio, no sábado do Círio. É, a festa da Chiquita é uma celebração que ocorre durante a noite do Círio. Ela não faz parte da programação oficial do Círio, porque é da Igreja Católica, então, mas a Chiquita ela é uma movimentação popular, feito por pessoas LGBTs, para pessoas LGBTs. Tem um filme, tem um documentário sobre a festa da Chiquita. Então, ela hoje também é um processo também tombada como patrimônio material pelo IFAM em 2004. So Chiquita Party is a party that is connected to the city of Nazaré, the Nazaré Syrio, that is a Catholic party here in Belém. But the Chiquita party is a kind of profane part of the city of Nazaré because it's made by the LGBTQ people for LGBTQ people who believes in the Saint Nazaré. So it's a kind of, they call profane party because of that, because City of Nazareth is more religion Catholics party, but they made this one more funny as with more colorful to the LGBTQ community.
It also has a documentary about this party that it called the Chiquita Daughters. E a festa da Chiquita ela é a parte profana, né, que celebra muito o sagrado do Sírio, que eu vou falar no próximo slide sobre o Sírio. Mas acho que é importante dizer que o Sírio, que a Chiquita é um movimento de valorização, inclusive, e tem um valor simbólico e cultural para Belém e principalmente, especificamente, para as pessoas LGBTQIA+. Chiquita party is a very symbolic party for us, mostly for the LGBTQ community, and it also has important cultural affirmative for us. It also has an intangible cultural heritage by FUN, so in 2004. So it's important not only for the city, but mostly for the LGBTQ community. O Círio de Nazaré, de Nossa Senhora de Nazaré, é a maior manifestação religiosa do Brasil, né? E uma das maiores do mundo. Ela é realizada todo ano, no segundo domingo de outubro. So City of Nazareth is the largest manifestation, the religion manifestation here in Brazil, and one of the most bigger ones in the world. It always happen in October, the Sunday of October, and it's a Catholic manifestation. It's a Catholic religion manifestation that always happen here, and I guess it's over 2 million people in the streets. Ainda que seja uma festa, seja um evento da Igreja Católica, o Círio para nós ela é é muito mais do que apenas um processo religioso. Eu fico emocionada porque no Círio, o Círio para a gente é o nosso Natal, porque é o momento So, onde a gente pode falar. pode falar. Porque é onde a gente encontra a nossa família, onde a gente celebra com as pessoas, a gente deseja feliz Sírio, independente da religião. Aqui a gente diz que até ateu chora quando a santa passa. A gente pode ter várias religiões, inclusive o Sírio, o próprio evento faz isso. É uma manifestação tão grande que as outras religiões, seja de matriz africana, seja as religiões evangélicas, elas também fazem as suas manifestações durante o Sírio, né? Elas participam do cortejo, elas participam em algum momento dessa manifestação. So, City of Nazareth is way more than a religion manifestation for us. It's our Christmas. We used to say the City of Nazareth is the Belém Christmas because it's the time when we keep in family, we share some happy moment with our family, with from people who are coming to Belém do Pará. And it also has a connection, a so strong connection that even people who doesn't have faith or who doesn't have a religion, they participate. People from African religion or some Protestant religion and other ones, like the Judeans ones, they also participate from this Catholic manifestation because it's way much bigger than the Catholic manifestation. It's part of us. It's part of Belém. So everyone is together. Everyone is sharing happy moments and happy memories with the family and friends. And it's really important for us. It's our Christmas. E também acho que é importante dizer porque a cidade fica, tudo na cidade fica relacionado ao Círio de Nazaré, né? Então existe, é, é, enfim, vários posts, várias coisas na cidade, portais e decorações feitas por conta da festividade, né? É, Isso é independente da religião, mas muito mais pela fé, que é o acreditar. So in October, everything in Belém is related to the city of Nazareth.
all the places in movements in the city is made for the city of Nazaré, and so it doesn't matter if you are a Protestant or have an ethnic religion or anything else. People do some symbolic things to the city of Nazaré, so everyone can share and be part of this party. Eu queria perguntar se posso prosseguir, depois vem as perguntas, ou vamos parar depois, como é que... She wanna ask if anyone has any question, or if she can keep going, if have any doubts. Posso, acho que posso seguir. Does anyone have any doubts, or she can keep going? Is this okay for you? Yeah, I think it's okay to keep going. There's no questions in the chat. Thank you so much. Ok, Tá, pode continuar. tá. A gente vai falar agora da parte mais polêmica que a gente pode falar no Brasil, tá? Que é sobre a cultura alimentar, sobre o açaí especificamente, né? O açaí para a gente aqui não é uma sobremesa, ele é a nossa comida, é o todo dia. Em alguns estados, em alguns lugares, o açaí é tido como uma parte da dieta, uma parte para fazer academia, para ganhar força. Para a gente é outra coisa. O açaí ele faz parte do dia a dia da nossa refeição, né? Então a gente tem almoça e janta, tem que ter açaí. So now we are going to talk about one of the most polemic topics for us here, that is our food culture. In Belém, we have the principal one, that is açaí, that for us it's not a dessert, it's a full meal, and it's really important for us. Some people around the world and in Brazil uh, consumes it with something sweet, but for us it's not a dessert. So we use it in the principal meal, like at lunch or at dinner. We used to eat our food mixed with açaí. O açaí daqui, ele, para nós, ele é muito mais, para algumas famílias, inclusive, ele é muito mais acessível do que o próprio arroz, do que o próprio feijão, né? Então, ele acaba que ele é a base da alimentação da população mesmo, assim. So açaí for us is more common to see than rice and beans because it's more accessible for us and mostly for the riverine families. So it's very known for everyone that açaí is in our mainly meal like lunch because of that, because of the access of the açaí. E acho que dizer também que o açaí, ele é democrático aqui. Ele é coisa, todo mundo come, das pessoas ricas, das pessoas mais pobres, o açaí está presente na mesa de todo paraense. Aqui em Belém, sempre é comum e nas ruas vocês vão ver algumas bandeiras vermelhas que indicam a placa de açaí, quer dizer que está vendendo açaí naquele lugar. E o açaí ele é acompanhado com a farinha, que a gente chama farinha da baguda, que os caroços dela são maiores, que é farinha que vem da mandioca, né? So açaí here for us is also one of the most democratic food for us because even the poor people or the rich people, everyone in Belém do Pará consumes açaí in the meal. So it's very democratic, and we used to consume açaí with cassava flour. That is one that we call farinha da baguda because of the flowers, it's really bigger. So we call it farinha. It's the cassava flour. We used to mix the cassava flour in the açaí and drink it or eat it if you put a lot of flour.
E se vocês pedirem o açaí com granola, com banana, com não vai rolar. Ah, se And vocês if you forem em ask, algum, se vocês forem em algum bairro, algum lugar, vocês não vão conseguir. E acho que pode dizer que popularmente talvez vocês vão levar um. Queria dizer que vão levar um socão, mas talvez não tenha tradução para isso. Serão so expulsos. So here you are going to find acai with food. It's very difficult to find acai with fruits and mix it with other things like milk and cement. And it's very difficult to find it here. And it's also a non-beautiful things to do. It's like non-polite to eat acai with fruits here. So people are going to see you as a bad people because you eat acai with fruits and with sugar. But nowadays there are people who accept it. It's more acceptable than before. So it's kind of half thing. There are some people who approves it, there are some people who don't, but most of the people also likes to enjoy it and to see people enjoy acai with non mostly of the cassava flour. Ah, e aqui em Belém, graças a Deus, a Nossa Senhora de Nazaré, a gente come muito peixe. É, come-se carne, frango, mas peixe é uma coisa que a gente consome muito. Peixe de água doce, especificamente, né? Por conta dessa relação que a gente tem com a água também, com as ilhas. E aí é muito comum achar o peixe frito, o peixe assado e o peixe cozido. So thanks God and to the Nazareth saint, we eat a lot of fish here. We has a lot of types of fish, and we used to eat it in our Muslim meals. And because of our rivers and the access of the potable water and the sweet water, we have access of a lot of types of fish here. Acho que pode falar que o peixe, às vezes, também é servido com jambu. E jambu é uma folha que deixa a boca dormente. E já tem uma cachaça de jambu também agora. So one of the types to eat the fish here is with jambu. That is a leaf that it has a strong taste that makes your mouth I don't even know how to say it because it's not like the pepper because the pepper makes it hot, but the jambu makes it something different, some kind of um morphine. Your mouth got some morphine when you eat the jambu leaf. And people used to eat the fish with jambu leaf here. It's a very traditional food also. E a gente vai chegar na COP30, o bônus e o ônus, e é onde a gente está agora também. So now you're É, going to turn into COP30 from the UNLOS and BONOS, that what we are talking today. acho que aqui nessa. Tu tá vendo a foto, né, pai? Sim. Tá. Nessa primeira foto aqui é o projeto de construção de uma rodovia chamada Rodovia Liberdade, que passa por dentro de um quilombo. É o único So quilombo no centro da cidade. So here we are talking about the Abacatau Quilombo. That Quilombo is the from the black people who came who were free and they turned into those community that called Quilombo here in Brazil. So Quilombo is mostly of a black community. And this street here, this large street here now because of the COP30 is going to cross those Abacatau Quilombo, and it has deforestation of this Quilombo because of this four-way that is going to the freeway that is going to pass through the territory, the Quilombo territory. E essa obra é uma obra que foi. Ela teve uma aceleração
durante o processo para a chegada da COP30, né? Mas a gente tem os quilombolas que ainda continuam reivindicando, porque a construção encontra-se nesse estágio aqui da segunda foto, onde o quilombo está sendo aberto no meio, com muitas retiradas de árvores para poder passar uma estrada, e que isso vai influenciar muito na especulação imobiliária também daquele lugar. So this project was acceptable by the government, but the Quilombolas who live there are fighting against it because it prejudices the forests that are around, and this road is interfering in the logistic and also the economic views to the people who live there. So the houses are going to cost a way much more, and it's going to be difficult to the Quilombolas one that lives there to stay in the territory. Ah, o Parque Linear da Doca, a Doca fica em um bairro no centro de Belém, e é o bairro mais caro, o metro quadrado mais caro da cidade. So the Lena Park that stays in Doca is the center of Belém. It's the most expensive place in Belém. It's the most expensive neighborhood to live, and it stays in the center of the city, and it's going to interfere in this periphery community called Vila da Barca. E é isso. E para esse canal, eles estão construindo uma estação de tratamento de esgoto na comunidade da Vila da Barca, que fica ao lado da onde está sendo construído, do lado desse bairro, na uma prática de racismo ambiental que está acontecendo agora. Enfim, eu sou uma das lideranças que está movimentando e articulando para que essa estação de tratamento de esgoto não chegue na comunidade, não aconteça. So, because of this Lino Park, they are doing a sewage treatment construction that is going to interfere in these periphery communities. And she's saying that they considering it as an ambiental racism. It's for the community who lives there. And she's also one of the people who are fighting against this construction. E aqui é o Parque da Cidade, onde vão acontecer, é nesse espaço que vai acontecer a Green Zone e a Blue Zone, então é onde vai ser concentrado os pavilhões e os espaços todos do evento, né? E fica próximo ao aeroporto. So this is the city park is where is going to have the blue zone and the yellow zone to the COP30, and it's near to the airport. Ah, e a cidade hoje está sendo preparada para esse grande evento. Então, existem várias obras que, infelizmente, elas estão. é, o Estado opta em fazer as obras no centro de Belém, onde nem precisava mais acontecer, mas estão deixando a parte o ônus para as periferias e para os territórios quilombolas. Mas essa realidade que a gente vive aqui. E a gente tem dito que nós queremos participar dessa discussão do que é a COP30, do evento, do que é na sua essência também, né? A gente não quer estar aqui só reclamando, dizendo que essa obra não dá certo, e a gente quer poder construir. Então, por isso, hoje a gente tem também disputado para estar dentro da Green Zone e dentro desses outros espaços. So the city of Belém now it's building again only in the center of the city, in the rich part, which the population is against it because the owners of this is to the peripheries and to the Quilombolas people who has to suffer with the consequences of these constructions. So she would like to talk about good things, but those bad things it really interfere
in this vision of how COP30 is going is seen by the population here. So there are a lot of fines against the COP30 even inside the city because of those construction that are only thinking to the rich people and not for the poor people and the people who lives far from the center of the city. Tá, eu vou compartilhar agora o projeto do Museu da Vila, tá? She's going to share the museum from Vila da Barca, a periphery and river community. This is a museum, a project of museum that they are Tá conseguindo making. ver aí? Sim. Tá. Nós da comunidade da Vila da Barca, nós temos um desejo de construir o Museu da Vila da Barca. A Vila da Barca é uma comunidade de palafitas, então por isso que o museu teria uma estrutura de barco, porque ela nasce a partir de uma embarcação. E a gente tem um desejo de construir, e já estamos nesse momento de construção desse museu, que é um espaço para a comunidade, da comunidade, onde vai ter uma cozinha criativa, vai ter um espaço de Peraí. tá, desculpa. Um, so the Vila da Barca Museum is a project that is symbolic made as a ship because of the stilt community that is surrounded by the river and it's in the river. So this museum celebrates the historical of this community and also has a project of cultural cuisine and some cultural workshops and things that is going to happen inside of the museum. E o museu ele nasce de um sonho porque a comunidade é assim, ela é no centro de Belém, ela tem uma vida muito própria assim, a gente tem moradores que saem ainda para pescar todos os dias. O nosso açaí ele atravessa das ilhas para chegar em Belém, para chegar direto na comunidade. Então é uma a gente tem um acervo, a gente nasce um museu ele já existe de forma digital. Vocês podem procurar no Instagram, o @Museu Memorial Vila da Barca, onde a gente já conta a história da nossa comunidade, desse território tão importante para Belém. So this museum is a dream to them, it's a goal to them because the historical of this community is because they were made by the people who comes from the other island of Belém to sell açaí and to sell other projects, other products that they made in the islands. So this community has a strong memory historical. And they also have an Instagram that. Como é o Instagram de novo? Museu Memorial Vila da Barca. At Museu Memorial Vila da Barca, in É, Instagram, where they share this story of this community and the goal to achieve this museum, this cultural museum for them. então, para a gente é importante quando a gente fala também desse projeto, que é o museu, porque é um momento da gente também guardar e salvaguardar a memória desse território que é tão importante, né? E aqui eu vou finalizar a apresentação, mas acho que a gente vai continuar conversando. E eu So quero dizer, tá, pode ir. So it's very important for us to talk about this museum because for us, this museum save and protect the story of our community. And now I'm going to the end of this presentation. Acho que tu pode ler também o que eu escrevi, já leio em inglês também. Por So favor. Belém do Pará can you can come to Belém do Pará and be known and be welcome with open arms by the Amazon people. Uh, our city is surrounded by the rivers and full of life, history, and human heat. In Belém, the time is another thing.
We feel the movement of the rivers, the the flows and dries, and has their own time to happen, like the city breathe together with the water. Um, it's a time when it's a place when the time doesn't run, but it's navigates. Belém has a very good smell of food made with really care. The sound of the carimbó that that make the rhythm of the streets, and we really welcome people with strong and with a lot of smiles. It's a city where the nature finds the culture and where the past resists in each corner, and the present really pumps in our voices and constructs the future and construct the future. Belém turns into a feeling to something bigger. It's a part of something bigger when everything has their own rhythm. It's gender and profoundly Amazonic. É, eu não quis, eu não sei se a gente vai abrir para perguntas, talvez, ou para dúvidas. Eu queria também agradecer por esse momento aqui de poder apresentar Belém com o olhar da gente que vive a cidade, né? So now we are going to open to the asking questions, but I would like to thank to give the to have the opportunity to present my city as a people who has the vision of a native people from here. So anyone has any question or doubts? Eleanor? Thank you, Mayetta. Thank you, Suene. Thank you so much for such a warm presentation and invitation to Berlin. My name's Elle. I'm not turning on my camera just because I am in bed with flu, but I've really enjoyed the presentation. I have two questions for you. Okay, wait a minute. I'm going to translate and then I ask Okay, you the question, okay? thank you. So, Eleanor, ela quis agradecer pela apresentação calorosa e muito carinhosa sobre Belém. Ela não vai abrir a câmera dela porque ela está se sentindo um pouquinho mal, mas ela tem duas perguntas para fazer. Okay, Elle, you can ask the question. Thank you, thank you. So I have two quick questions. The first is, from your point of view, personally, what is the most positive thing about COP taking place in Berlin? And What? what is the worst thing? And then secondly, what could we do to best act in solidarity with you and your colleagues in your efforts to make COP as positive for you as possible? Okay, so the first one is what is the worst thing about COP here? And the second one, and what you can do. Is that right? Yeah, so what is the positive thing, the best thing, the worst thing from your Okay. point of view? And then how can we best act in solidarity with you and, make the most of coming to Berlin and acting, yeah, in solidarity with your efforts? Ok. Então, a primeira pergunta é quais são os pontos positivos e os pontos negativos da COP, né, no teu ponto de vista? E a segunda pergunta é como eles podem colaborar ou ajudar também para tornar a COP um momento divertido para todos, em que todos possam confraternizar. Tá. Então, a COP para a gente tem sido um grande desafio. A gente já vive a COP desde 2023, quando foi anunciado. Eu acho que o lado positivo da COP é entender que as pessoas vão chegar na cidade, e conhecer de fato o que é Belém, o que é a região norte, o que é a Amazônia, né? Porque acho que a COP fez esse momento para aproximar a gente. Aí eu vou falar do termo de lugar e depois eu vou falar do termo técnico mesmo, tá? So the positive point for us to talk about is how COP30 is going to make the north of Brazil more viewed
because when people talk about Brazil, they talk about the south of Brazil, but now COP30 has the chance to open minds to the north of Brazil and what we do here about our culture. Pode continuar. E também o evento, ele é um momento onde o mundo está decidindo ou fazendo acordos de como nós iremos viver, e muito desse acordo parte pela Amazônia. Então, acho que é importante, se não está aqui, aonde mais estaríamos para falar sobre a Amazônia? Né? Eu acho que tem esse lugar que é importante para a gente também entender, e a importância desse evento ser aqui, ainda com as dificuldades que seja, mas a gente acredita muito que vai ser um evento muito potente, muito importante. So the event also has a great opportunity to discuss and have, and I know that it's going to discuss and make some really important decisions and dealings about what it's going to do with Amazon right now, and which place is better to talk about these agreements than the on Amazon. So it's really important for us that COP30 is going to happen here because this agreement, this states and agreements are going to happen here and talk about our place, and it's good for us to somehow be part of it. E a outra pergunta, né? A segunda pergunta era como eles poderiam ajudar ou amenizar os impactos também, sendo pessoas que vêm para cá, para a COP30. Acho que o primeiro passo é esse aqui que a gente está fazendo, que é aprender sobre o que é Belém, né? Conhecer Belém antes de chegar, e ouvir de quem é daqui primeiro. Acho que isso é um ponto importante. Acho que tem um outro ponto que é a gente entender que Belém não está atrasado na história, né? Que Belém, a gente tem o nosso tempo, a gente tem a nossa realidade, a gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa forma de viver. É, que é muito particular nossa. Né? Então, acho que a forma que eles têm para apoiar também, de fazer com que esse evento seja bom, acho que primeiro é chegar sem o preconceito com essa região. So the second about the second question, I think what it can do is what you're doing right now. That's knowing about the city before coming here and knowing from the native people about our story. And it's also important for you to understand that we are not late in the history. We are not caught in the history. We are a city that is growing and has a strong culture, a strong food culture, mostly one of the best cuisines in the world. And this is me saying, it's not her, but I want to emphasize that we are one of the best cuisine in the world. So we have a strong culture here, and it's important for you to know about that before coming. It's a good help. Pode falar. E acho que é importante a gente lembrar de que quando a gente está chegando aqui, a gente está chegando no lugar, na região, aonde está ligado às nossas vidas, independente de onde nós estejamos, esse espaço aqui, a Amazônia, é quem faz a nossa vida acontecer. Se nós respiramos hoje, se nós vivemos hoje, muito se deve a essa região da Amazônia, que acho que é importante dizer isso. Então, se nós queremos ter um futuro, se nós desejamos um futuro para os nossos, a gente precisa cuidar e tratar esse espaço da forma que ele deve ser. It's also important for you to know that the Amazon is part of our lives. It's where we were born. It's where our roots are. Independent if we are in another place, if we are abroad, the Amazon is still with us. So it's important for you when the people who came here to know the Amazon is a live, and it's part of the people from the Amazon, and it's really important to take care of this place, of this region, because it's really important not only about the florist and the ecologic topics, but it's also about the people who live here and who depends of these florists, who depends of these rivers. And it's important for the people who came here to know and respect these knowledges and these traditionals, and to take care and look with a good care to this place. Tem mais outra pergunta? Does anyone has any question? Was the question responded? Yeah, thank you so much. Thank you for that. Sorry, can you repeat? I was just responding to your question about whether my question had been answered. They had. Thank you so much. Okay. Do you want to make a question about the weather? Was it? Sorry, your audio is kind of low. Mayada, I think she was just saying thank you. Her questions have Okay, been okay. answered. Yeah, thanks so much. Was Thank kind you. of the audio. Okay. Yeah, I hear you.
Eleanor Um, estava só agradecendo pela explicação. Does uh, anyone has any? yes, I do. Firstly, I just want to say thank you so much, Suwane and Mayada. Really appreciate it. Understanding more about the history, the geography, the culture, and the food. It's dinner time here, so I'm looking forward to trying the food. It's got my stomach looking at the acai. I'm looking forward to it. So thank you so much for this. I just wanted to ask. I'm really curious about this connection with the forest and with the Amazon. So my background is in forestry in the UK, so I do a lot around woodland creation. In the United Kingdom, we've cut down most of our forests, and now we're in the process of doing more planting because we've destroyed so much of the nature here. Um, I think Brazil is very different. It's a much bigger country. There's still so much forest left in the Amazon, but currently we hear, lots of stories around the deforestation, particularly in the south of Brazil. But what we hear is it's happening everywhere, and also connected with climate change and the effect, on the Amazon and, the drying out of the forest. Are people in Belém, are they concerned about these things? Is it something that people talk about? It would just be great to hear a little more. Ok. Então, Karina está falando que ela que primeiro agradeceu pela explicação, pela apresentação, foi muito interessante para ela saber sobre a cultura e ela está muito interessada, inclusive, em provar o açaí quando ela vier Ah, para cá. É, e ela ficou muito instigada em entender como funciona o processo para a gente entender sobre o desmatamento e sobre essa dificuldade de manter a floresta de pé, porque no Reino Unido eles fazem um processo inverso, né, onde a floresta já foi praticamente toda destruída e agora eles estão replantando, reconstruindo essas florestas, e a gente sofre um processo inverso, né, a isso, de ainda ter um país muito grande, com muitas florestas, mas ela ouviu que a maioria desse desmatamento acontece no sul do Brasil, e aí ela queria entender se o pessoal aqui do norte está sabendo sobre isso, conversa sobre isso, como é que funciona esse entendimento também sobre as mudanças climáticas, né, se isso é conversado aqui em Belém, sobre as mudanças climáticas, ou desmatamento e essas questões de justiça climática. então, a Fala gente por tem. tópicos, Tá, rapidinho. Você fala por tá. tópicos, porque vai ficar muito grande e eu vou ter dificuldade. Desmatamento, né? A gente passa por um processo de desmatamento aqui na região da Amazônia, aqui na região norte. Em Belém, especificamente, a gente não sente isso, porque a gente não tem a área de floresta densa, né? Enfim, a gente tem em outros lugares, como Altamira, no Pará, como outras regiões onde elas acontecem mais esse desmatamento, e hoje muito ligado ao agro, especificamente à soja, né? A gente tem a soja, que é um grande. Mas no norte do Pará, a gente tem muito problema, tem muito mais problema com o garimpo, com o ouro, né? Com o garimpo ilegal. So here in Pará, we don't have we talk about deforestation a lot, but we don't see it too much. We don't have this visualizing perception of it because it's mostly city. We doesn't have this dense part of the forest. Those dense part of the forest is basically in the south of Pará, the state of Pará, like Altamira, Paraupebas, Essa those região places, daqui. which yeah, those places she's showing you in the map. Because those forests now is has being deforestation because of the agroecology, the agroeconomy, and that are transforming it into farms. Porque Altamira faz divisa com Mato Grosso, né? Então, Mato Grosso você tem uma região que desmata muito, né? Que tem um processo de desmatamento muito grande. Então, essa região aqui de Altamira fica do lado, faz fronteira com ah, essa outra região, né? Que é o centro do Brasil. Isso faz com que Suane, lá mais. Oi, eu queria pedir licença para fazer um comentário. É, diga. eu Deixa eu trabalho só junto traduzir alguém. primeiro, antes Tá do bem, comentário, desculpa. pode ser? Tá. Só para não me perder. Tá bem. So there are a lot of comments about the deforestation. So the deforestation have most. Questions have Okay, been okay. answered. Yeah, thanks so much. Was Thank kind you. of the audio. Okay. Yeah, yeah, I hear you. Eleanor Um, estava só agradecendo pela explicação. Does uh, anyone has any? yes, I do. Firstly, I just want to say thank you so much, Suwane and Mayada. Really appreciate it. Understanding more about
the history, the geography, the culture, and the food. It's dinner time here, so I'm looking forward to trying the food. It's got my stomach looking at the acai. I'm looking forward to it. So thank you so much for this. I just wanted to ask, I'm really curious about this connection with the forest and with the Amazon. So my background is in forestry in the UK, so I do a lot around woodland creation. In the United Kingdom, we've cut down most of our forests, and now we're in the process of doing more planting because we've destroyed so much of the nature here. Um, I think Brazil is very different. It's a much bigger country. There's still so much forest left in the Amazon, but currently we hear, lots of stories around the deep In the south of Brazil because it's connected to the center of the Brazil. Which is the place that is really going to the deforestation, is the deepest part of the deforestation is in the center of Brazil. So the south of Pará is connected to it. And mostly also has a struggling with the mining that is really happening here. So those parts are connected about this. Now Pedro can do this consideration. Primeiro em português, só para ver se vocês concordam com isso. Sônia, você que é da região. Eu trabalho com Greenpeace faz 10 anos, a gente trabalha bastante aí na região. E eu vejo que a mineração, né, lógico, o garimpo, é a causa maior, assim, além do gado, né? Aí nessa região. E o que eu gostaria de passar para ela, nessa dúvida dela, é qual é o desafio nosso de combater isso. E eu senti muito com o Greenpeace isso ao longo desses 10 anos, que é a comunidade, e muita gente depende disso. Então, não é simplesmente chegar e falar não vai mais fazer garimpo porque a floresta está de pé. E foi o que o Greenpeace fez durante muitos anos, o que gerou muitos inimigos. Então, em Belém do Pará, a gente não é allowed, a gente não é permitido usar a camiseta do Greenpeace por causa disso. A galera não gosta da gente, porque a gente chegou lá simplesmente falando para de fazer o que vocês sabem fazer e acabou. Não, o desafio é a abordagem, trazer essa abordagem com alternativas, não simplesmente proibindo. Sim. Então, por isso que é difícil o trabalho. O que você acha? Vou falar Sim. para em inglês. Não, e o garimpo, tu vai falar e eu falo depois, é isso? Pode ser? Aí depois Tá, pode ser, Mayra. pode ser. Boa. Karina, just to explain from my point of view, so I think I work with Greenpeace has been 10 years, so we've been working in this region a lot. And so yeah, the biggest cause of the deforestation is the mining on that region, going after gold. And then I think the hardest part for us to deal with it and to change people's mind is that most of the people, big percent of the people, depends on it. So that's the way they get money from. So that's why Greenpeace has struggling to talk with the community, to the people, because years ago Greenpeace used to just go there and say, hey, you cannot do mining here, you cannot deforestate, but not give an alternative. So that's why we kind of people are divided. Like there are some people who like Greenpeace and there are some people who doesn't like Greenpeace because we just went there and took their jobs out. And then I don't know, maybe 5-6 years from now, we are trying to change this approach to the communities. Like first thing we go to tell them is alternative ways to get money besides destroying nature. So that's the most difficult part, to take all the job, like the job they know how to do the whole life, and then saying that they cannot do. So now we're trying to, do some agroforestry. I don't know how to say that, but some cool way to grow things. And yeah, I think that's something important to say, that the hardest part is to make people forget about all they know for generations and generations. Acho que tá sem áudio o teu, Sônia. A gente tem um grande desafio também, que é a palavra desenvolvimentista, né? Desenvolvimento. Tendo em vista que, por exemplo, na região norte temos muitas usinas hidrelétricas. Nós temos a usina de Belo Monte, que foi construída em Altamira, mas que ela não funciona para o estado do Pará, né? É uma energia que não chega muito para a gente. Aqui onde a gente está, a gente paga a energia mais cara do Brasil, e tendo várias usinas hidrelétricas, né? So one of the important challenging for us, mostly talking about development, is about the hydroelectric plants that we have. A lot of hydroelectric plants here, most in the region of Xingu. We have the Belo Monte in the hydroelectric plant
that has it has power to do electricity to all the Brazil plus us because we don't have access to this electrician. So it's really challenging for us talking about development because all of the developments that happens here is for people who are not from here. Exactly, they exported this, so everything we make here doesn't go for us. All the same for the meat. Então a gente tem esses desafios, e por ser uma região onde tem muita água, né, que tem muitos rios, enfim, isso acaba também. É isso. Hoje o nosso maior problema é o garimpo ilegal. Isso é um grande problema, e eles não estão no centro de Belém, né? Eles estão em lugares mais afastados, e com acessos muito difíceis. Por isso acaba que fica como se fosse escondido da gente, porque fica longe do grande centro, né? Então, e eles acontecem dentro de territórios indígenas, dentro de territórios quilombolas. Isso é a realidade que a gente vive aqui. E a gente vive também essa dificuldade dessa pauta desenvolvimentista também na própria cidade, né? Onde, por exemplo, quando a gente está denunciando que a gente é contra uma estação de esgoto de um bairro rico dentro do bairro pobre, as pessoas acham que isso não é besteira nossa, que vai desenvolver a cidade, que Belém precisa, então vocês estão reclamando de quê? Isso é uma fala muito comum, infelizmente, das pessoas, né? Daqui. So one of the biggest problem for us right now is the illegal mining because they happens in a place that is real far away from the city and deep in the forest. So people from the city doesn't see it, but it happens a lot, mostly in indigenous and quilombolas communities that are inside the forest. So it also prejudices not only for people from the city and people who depends on the forest, but mostly for the indigenous and quilombolas people who lives in are surrounded by the legal minings. And the other one is talking about development because it's really difficult to explain people how this development can be prejudiced for us, can be bad for us. For example, the sewage treatment that is happening in the center of the city of Belém, that treat those things for the rich people, but it's bad for the people who lives in periphery. So when people talk about development, say this is a good thing for the city because it's developing the city. It's a sewage treatment. It's good for the city, but it's hard to explain that those developments doesn't help everyone. It helps only a part of a really small percentual that is not real the city. And for us, it's not development. E aí, quanto às mudanças climáticas, que acho que foi a segunda pergunta, né, também, Sim. enfim, o entendimento que a gente tem, em Belém, a gente conseguiu aprovar, junto com a sociedade, isso foi muito mais um movimento da sociedade civil, muito mais do que do próprio Estado. A gente conseguiu aprovar em 2023, na verdade, o primeiro Fórum de Mudanças Climáticas de Belém. Isso muito movido pelas entidades, pelas organizações, pelas iniciativas de base que trabalham com a pauta climática, que pesquisam sobre as mudanças climáticas. Foi aprovado o fórum, mas ele nunca aconteceu, porque teve a mudança da prefeitura. Então, e só foi possível também porque existiam pouquíssimas. Acho que isso reflete também dentro de quem está em lugares de tomada de decisão, né? Então, é óbvio que eu não posso fugir de um recorte de que só foi aprovado em 2023 porque na Câmara Municipal de Belém existia uma vereadora, uma mulher negra, que tinha uma ala muito mais progressista do que conservadora. Então, isso conseguimos fazer com que pelo menos o município dissesse, ó, vamos fazer um fórum sobre mudanças climáticas. Mas esse fórum mudou-se a prefeitura, e esse fórum nunca conseguiu sair do papel, né? E aí a gente volta a fazer um grande movimento para que isso aconteça de fato, né? So, talking about now the climate changes, here in Pará, we have a real strong discussion about it, mostly because of the civil society who has a strong movement about it, the climate change. So we enable a forum that is a climate change forum here in the prefecture of Belém, mostly because of this Black councillor that was in the counselor from the city hall that she has a strong fight about the climate changes. So they approved the forum. The forum of climate change exists, but it doesn't happen here. It's not working because the mayor has changed and the city hall also had changed. So
things are kind of messy right now about the climate, talking about climate change here, but the civil society has a strong fight, fighting for the climate changes and the consequence of it in the city. Was all the questions responded? Yes, thank you so much. I really, really appreciate it. I could chat to you all night, hopefully in person in Belém when we are there. I look forward hopefully to seeing you at the march as well. Thank you, thank you. Obrigada. Ela Nada. agradeceu pela pergunta e disse que ela vai querer saber mais sobre isso, principalmente quando ela estiver aqui em Belém e quer conhecer a Tá. gente também. Tá, então, acho que tem um desafio hoje posto também por conta da COP30, que é a gente, enfim, seria o melhor momento para a gente, de fato, falar sobre as mudanças climáticas da forma que ela deveria ser dita, né? Mas aconteceu uma falta no meio desse caminho. Então, hoje, as organizações entenderam, as organizações daqui, as organizações da região norte toda, elas entenderam que elas precisavam se juntar, né, criar forças para poder popularizar esse debate. Popularizar significa levar para os territórios, levar para os bairros, para a comunidade, para o seu quilombo. Então, existem agora alguns outros movimentos que acontecem, que são paralelos à COP, como existe hoje o Comitê COP30, né, que é um comitê com organizações do norte do Brasil, que pesquisam muito sobre mudanças climáticas e que hoje eles fazem um movimento, isso, de popularizar mesmo. Desde 2022, existe um grupo chamado COP das Baixadas, que em Belém, entendendo que em Belém especificamente a gente não tem favela, o processo de favela, que é construção para cima, né, de morro, essas coisas, a gente tem construções, regiões de baixadas muito na margem do rio. Então, existe essa Copa das Baixadas, que é uma conferência popular, que vai acontecer a terceira edição agora em agosto, inclusive. So talking about this climate change, also about the civil movement, there are a lot of conceptions about this community movements fighting about the climate change, but it has discommunication, mostly with government. So it's hard to make a big deal about it. But now people are reorganizing it, and has some projects becoming like the committee of the climate change that is for mostly for the COP30. She said that people really like to talk about climate change as it should, but it's hard. So those committee has the road and the goal to talk about climate change in the periphery sides of they happens in a place that is real far away from the city and deep in the forest. So people from the city doesn't see it, but it happens a lot, mostly in indigenous and quilombolas communities that are inside the forest. So it also prejudices not only for people from the city and people who depends on the forest, but mostly for the indigenous and quilombolas people who lives in are surrounded by the legal minings. And the other one is talking about development because it's really difficult to explain people how this development can be prejudiced for us, can be bad for us. For example, the sewage treatment that is happening in the center of the city of Belém, that treat those things for the rich people, but it's bad for the people who lives in periphery. So when people talk about development, say this is a good thing for the city because it's developing the city. It's a sewage treatment. It's good for the city, but it's hard to explain that those developments doesn't help everyone. It helps only a part of a really small percentual that is not real the city. And for us, it's not development. E aí, quanto às mudanças climáticas, que acho que foi a segunda pergunta, né, também, Sim. enfim, o entendimento que a gente tem, em Belém, a gente conseguiu aprovar, junto com a sociedade, isso foi muito mais um movimento da sociedade civil, muito mais do que do próprio Estado. A gente conseguiu aprovar em 2023, na verdade, o primeiro Fórum de Mudanças Climáticas de Belém. Isso muito movido pelas entidades, pelas organizações, pelas iniciativas de base. Of Belém and has some kind of parallel projects. It's about COP30, but it's not a project of COP30 that is going to happen in Belém. Those committees going to do it with the peripheries, and she's explaining that here we have the COP das Baixadas, and Baixadas is a word that we don't have favelas like the periphery sites that is growing to up. We have favelas that is growing around
to the sides. So we call baixadas, because they are far away from the center of the city. We have the COP das Baixadas and the COP30 committee. That is, they both has this challenging to talk about climate change, about the topics that is going to happen in COP30, but directly to the people who lives in the periphery who doesn't have access to the COP30, to the blue zone and to the yellow zone. Eu queria mostrar aqui, eu botei no mapa que a gente está aqui na comunidade da Vila da Barca. É, essa casa aqui, Peraí, deixa eu essa só falar casa, para ele devagar. tá. So she's showing you the map of Vila da Barca, the student community that is a periphery community. Tá. E aqui é a forma que a gente constrói casa aqui é uma forma que a Amazônia constrói casa também, né? Nesse This is the território way ribeirinho. this is the way that the Amazon people build the houses here, and that is in the river. So people used to build the houses like this in the whole Amazon, but mostly also in this village. Essa casa aqui, onde o mouse está passando, onde tem esse barracão, era a minha casa. This é, house e, here was my house. e que hoje eu doei para ser o Museu da Vila da Barca, entendendo que para a gente é um momento que é um espaço especial e importante para a preservação da memória desse território. But now I donate this house to the Museum of Vila da Barca because I understand that this is an important space where we can share and protect the knowledges and historically of this village. Porque para a gente preservar a memória significa dizer que na verdade, fazer o processo de valorizar e de garantir que as vidas que estão ali permaneçam seguras, que as histórias que a gente tem, principalmente de mulheres que foram lideranças, que seja relembrado, que seja memorado. Por isso que para mim é tão importante que exista esse espaço, exista esse lugar, esse dispositivo dentro dessa comunidade, porque sabemos que não nos querem lá. E não nos querem porque não querem que a gente more nessas casas. Não nos querem porque agora existe um processo de que as pessoas com mais dinheiro, as pessoas mais ricas, querem morar na beira do rio, né? Querem viver no melhor lugar e eles estão falando, vocês não merecem viver aí, não merecem e vocês vão viver em outros lugares, esquecendo da relação que a gente tem com a água, com o rio, né? Acho que isso é importante. So, talking about this memory preservation is to talk about saving and recording the memory of mostly women who do this fight to protect this territory. And that's why I donate this house because I think it's really important to protect the memory and the history of this place, mostly now because the rich people and the government are trying to take these people out of this place and leave them to somewhere else because the rich people wants to live in front of the river and they are doing a communication to make people think that they don't belong to this place so the rich people can come inside, and that's why I think it's important to protect the memory so people understand that this is their place and it's important for them to stay there. So the government and the rich people are doing a project to take those people out and they are fighting against it. E aí, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? E convidar Does anyone have any convidar question? eles para conhecer a Vila da Barca quando eles chegarem também. She's Tomar açaí inviting lá na you to beira. come to Vila da Barca to know the village, to know the people, Tomar um açaí na beira do rio. to drink açaí in the side of the river, looking at the river. Yeah, that's great. Let's do it. Ela It's falou, so isso é ótimo, inspiring. vamos fazer. Thank you. We have some laws now in Scotland and in Wales where the government is helping people reconnect with the land, like helping them buy some of the land back because it's yeah. So it's it's interesting to see how this kind of preservation is happening in Brazil, and it would be good to connect in person and see how we can fight for these things and share ideas. So really appreciate it. Ela falou que vai ser bem interessante visitar, porque tem alguns lugares, tipo na Escócia, que o governo está fazendo um movimento e projetos para as pessoas retornarem, né, para esses locais históricos e importantes para eles. Então, vai ser bem interessante também ela entender o ponto de vista, né, de quem está morando na Vila da Barca e poder compartilhar um pouco dessas histórias juntos e entender como é que tudo isso também pode estar conectado. Não dá para te ouvir. Dizer que sim, né, que a gente tem que fazer esse encontro aqui, fazer essa troca, fazer essa visita no território também é importante.
é que a gente está aqui para receber vocês. É isso. She said, yes, it's really important for us to do this meeting, to be together, and it's important for you to visit those territory. And yes, we are here to welcome you. Obrigada. Um, Ah, I, I think we just have one time for this one last question from Jessie. It's she can't use her mic right now. She's asking, is there much of a sailing culture in Belay? Do local people sail? I guess is it just sailing or using rowing boats? I think maybe she wants to know if there's a distinction between using like motorized boats or do people use the wind, like sailboats, just wind or rowing, like very maybe Ok. traditional transportation. Do people use that? A última pergunta é sobre os tipos de embarcações que a gente tem aqui. Ela queria saber se a gente tem, se a gente usa os barcos mais maiores, ou se a gente usa, por exemplo, canoa, se embarcações a remo, ou se são embarcações a motor. tá. Eu aqui em Belém a gente usa, bom, existem vários tipos de barco que a gente usa aqui. Chegam navios assim como esse, por exemplo, aqui do lado da Vila da Barca tem um Peraí, deixa eu porto. só traduzir aqui para eles rapidinho. Tá, tá. So here in Belém, we have tons of types of ships here. We have the small ones, the biggest ones, and she's showing the map, the big ship that is coming here, those ships that are commercial ones that comes in front of Belém. But people here usually most use the small ones that she's showing here. Those it's not that small, but small, that they are how people used to travel and navigate here. Ah, tá. Mas existem alguns barcos The rich people wants to live in front of the river, and they are doing a communication to make people think that they don't belong to this place, so the rich people can come inside. And that's why she think it's important to protect the memory so people understand that this is their place and it's important for them to stay there. So the government and the rich people are doing a project to take those people out, and they are fighting against it. E aí, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? E convidar Does anyone have any convidar question? eles para conhecer a Vila da Barca quando eles chegarem também. She's Tomar açaí inviting lá na you to beira. come to Vila da Barca to know the village, to know the people, Tomar um açaí na beira do rio. to drink acai in the side of the river, looking at the river. Yeah, that's great. Let's do it. Ela It's falou, so isso é ótimo, inspiring. vamos fazer. Thank you. We have some laws now in Scotland and in Wales. Que são menores, existem embarcações. Eu vou botar no Google essas embarcações. Mhm. Que são muito comuns aqui, né? Você está vendo, para She's saying that we have a ver. very diverse types of ships here, and she's showing the pictures. Essas embarcações. Tá, cadê? Tá aqui. Esse tipo de embarcação aqui é muito comum para atravessar para as ilhas. Então, tem muito barco desse aqui, até porque antigamente eles nem atravessavam com colete, com essas coisas. Agora é uma obrigação atravessar nesses tipos de embarcação aqui. Né? Então, para atravessar para as ilhas, para almoçar, para voltar, para as pessoas virem para cá, isso é muito comum. E existe também os barcos de ir para outras cidades. Né? Existem lanchas que são usadas para embarcar para outras cidades, que são uma prática muito comum aqui, né? Vou compartilhar aqui, que é muito mais sobre isso, assim, né? Essas embarcações mais rápidas. E existem os barquinhos menores também. Essas embarcações aqui, elas vão muito para outras regiões de Belém, do Pará, assim, né? Você consegue chegar até Manaus, em embarcações Mhm. grandes que levam até carro dentro, que são as balsas. Isso é muito comum aqui em Belém. So E in Belém, now we have a movement that the speedboats, there are a lot of speedboats who take people to the islands. So the speedboats used to take people to the island, that it's a really fast navigation. To people used to go to the islands around Belém. But we also have the boats, and then we have a big boats that like this in the pictures. Those big boats usually take people from state to state. People navigate from Pará to Amazonas in those big boats. And also we have ferries.
that take the cars. People can navigate also leaving taking the cars and the motorcycles through the rivers on these ferries. And we have this, yeah, basically boats, the speedboats and ferries, and to do all these navigations here in the rivers of Belém. Posso falar uma coisa, pessoal? Oh, Eu acho que a pergunta da Jess foi principalmente com a questão de velejar, sailing, né? E Tá, com a questão do remo, porque é justamente sobre o que a ONG que é tá, usar isso como forma de ativismo, não usar combustíveis fósseis e usar o vento para tá. se locomover. Mas pelo que eu imagino, aqui no Belém não é tão famoso velejar, né? Mais o remo para pescadores, né? yes. Então, isso então, acho que é importante falar sobre isso. Em Belém, hoje mudou-se até a história, usar o remo. As pessoas estão usando um motorzinho pequenininho que eles chamam de rabeta, que é um barco menor. Não tem a prática de velejar aqui, não existe essa prática de velejar. Infelizmente, existe uma prática muito grande de jet ski, de lanchas, as pessoas usam muito isso na orla de Belém. É, e existe também, eu fico, porque eu não gosto, eu particularmente não gosto de lancha nem de jet ski, assim, mas existe hoje grupos de pessoas que fazem canoagem muito mais esportiva do que, enfim, como é que eu Sim. vou traduzir isso? Que são menores. Existem embarcações, eu vou botar no Google essas embarcações, Mhm. que são muito comuns aqui, né? Você está vendo para She's saying that we have ver. a very diverse types of ships here, and she's showing the pictures. Essas embarcações. Tá, cadê? Tá aqui. Esse tipo de embarcação aqui é muito comum para atravessar para as ilhas. Então, tem muito barco desse aqui, até porque antigamente eles nem atravessavam com colete, com essas coisas. Agora é uma obrigação atravessar nesses tipos de embarcação aqui. Né? Então, para atravessar para as ilhas, para almoçar, para voltar, para as pessoas virem para cá, isso é muito comum. E existe também os barcos de ir para outras cidades. Né? Existem. So we are talking. Pode Vai falar. falar, Pedro? Não, eu ia fazer um outro complemento, mas traduz isso e depois eu falo. Tá. Talking about sailing, we are talking about that it's not that common to see people sailing and use those navigations to with rowing. It's not that common here. Most with the motor ones with has this ceiling is mostly for sports, because even if you have playing around, you use jet skis and speedboats. People not used to do those more ecologic ones here. It's basically for sports. Mas ainda assim, aquelas canoinhas com pescador, vai de remo, não, eles usam esse motorzinho que parece uma É de motor. roçadeira, né, para fora, assim. Exatamente, que eles chamam de rabeta, né? Tá. O remo, infelizmente, a gente faz uma piada aqui, que o Remo é o time de futebol também daqui, né? Sim, Que o sim. único Remo que a gente usa hoje é o time de futebol, Porque, mas é pouquíssimo e o uso. isso é muito doido, porque, por exemplo, em Manaus se entende de não se velejar, porque em Manaus não tem um vento, né? Agora em Belém tem Sim, muito vento, tá aí na esquina, né? Então sim. ali fora tem vento. Bom, é isso, acho que a Mayara traduziu bem aí, falando Ah, que a gente não veleja mesmo. E vai ser bom ter um monte de barcos juntos no rio, aquelas velas abertas, usando vento para se locomover, talvez inspire as comunidades. Não sei. então, acho que isso pode ser um processo. Essa aqui é a rabeta, ó, é um barquinho menor que eles usam para pescar, para as famílias atravessarem, eles usam Sim, esse motor sim. agora atrás. É, eu acho que, enfim, eles vão trazer alguns. O Estado vai trazer alguns transatlântico para servir como hospedagem em Belém. Enfim, eu não sei como é que vocês estão por dentro também dessa discussão, mas eu acho que até nisso não existiu talvez um diálogo de trazer. Vamos pensar em outra forma para poluir menos e menos combustíveis fósseis e essas coisas todas. Acho que vai ser importante ter esse diálogo com vocês também para a gente entender dessa navegação que não é nova, na verdade, né? Desse formato de navegação que é importante, mas que ainda não é falado muito por aqui, né? Ou se perdeu no meio do caminho. Deixa eu só traduzir aqui rapidinho para eles não se perderem na conversa. Tá. So they're talking about this imagine specific. This is how people used to travel around and to navigate around. Mostly the riverine communities use this that we call rabeta. It's a tail motor that they use to navigate in a faster way.
So this is the most common way to travel around the rivers here. We don't have ecologic ways to navigate here in the Deixa, so we are talking. pode Quer falar. falar, Pedro? Não, eu ia fazer um outro complemento, mas traduz isso e depois eu falo. Ah, Talking about sailing, we are talking about that it's not that common to see people sailing and use those navigations to with rowing. It's not that common here. Most with the motor ones with has um this ceiling is mostly for sports, because even if you have playing around, you use jet skis and speedboats. People not used to do those more rivers of Belém. Uh, and also they are talking about the transatlantics that are coming here to the COP 30. Is going to be nearby the city. So the government are not worried about those ecological movements because they are bringing those transatlantic that we know that has a lot of prejudice to the Amazon rivers. But she is really against it. She really against the jet skis and the speedboats and the transatlantic that are coming here because we know that this is not good for our rivers and for the communities who live and depends on the river. Pode continuar, Sônia. então, eu acho que era isso. Posso falar mais uma coisinha? Pode, claro. Eu acho que isso pode ser uma alternativa muito bacana, cara, um projeto social, alguma coisa, de tentar colocar a vela na galera local, porque, além de tudo, economiza gasolina, né? Então, se ele tivesse numa canoinha dessa uma velhinha, e aí como tem vento, eu não sei, na verdade, se tem tanto vento assim, mas pelo que eu me lembro, que eu já tive me lembro algumas vezes, tem vento, né? Você, às vezes, vale mais a pena, não sei, para economizar, para abrir a vela para ir daqui a ali e guardar a vela do que, sabe, do que usar o combustível. Se eu puder falar isso em inglês também, Mayara, peço licença para Pode poder sim. falar isso em inglês. So Swanee, I was having the idea, talking to them, that maybe that's a cool thing to do to kind of help me, Mayara, para colocar nas comunidades essa ideia, kind of It's helping to do a new projects to get in the riverine communities, those sailing projects, so yeah, people can exactly. change those navigations Yeah. to something more ecologic and non-gasoline. Yeah, to to the introduce river. the sailing culture to them, because Yeah. it also could save money for them. That's the point that they're gonna like it. Hey, you know what? But You can save actually, money. You don't sailing need is really to. expensive here. No, I know, but not big sailing boats. It's like a simple sail on the same boat that they have, like a simple sail Yeah. made of, I don't know, made of fabric, whatever. They're gonna be like, oh, maybe I can save money on the fuel by sailing, and then start like this movement, like changing the way to sail, because it's really cultural. They don't sail at all in Belém, so that's fine. Yeah. Maybe that's a Only cool the rich project to people do. used to sail in Belém. Yeah. Thank you. Thank you so much for your time. Yeah, we really, really appreciate it. And yeah, this has been recorded. We're going to be sharing it with the rest of the team, the rest of the people who will be sailing with us. So yeah, thank you. Really, really warmed my heart. Ela está agradecendo a gente por dispor do nosso tempo. A gravação está sendo gravada, então ela também vai compartilhar com o resto da equipe que não está aqui. E ela agradeceu muito por compartilhar esses conhecimentos. Bom, obrigada a vocês também, obrigada, Mai. Obrigada, Pedro e Jesse. Também a gente vai se comunicando por e-mail e, enfim, trocando. Espero vocês aqui em breve e quero velejar com vocês também aí. E nos convidem a fazer um dia de aula na Vila da Barca, com os adolescentes, com as crianças. Eu quero. She's saying thank you, thanking me and Pedro to the Yeah, this has been recorded. We're going to be sharing it with the rest of the team, the rest of the people who will be sailing with us. So yeah, thank you. Really, really warmed my heart. with the translation, and she's saying that she's really looking to sailing with you in Vila da Barca, to do a project. The sailing in Vila da Barca would be amazing with you. Great. So she's inviting you to do it. Thank you. Obrigada. I think Thank you. that's everything. Is that right, Jesse? Do you have any last comments?
have nothing to add other than the thanks that you've already given. So yeah, obrigado, Soane. Thank you so much, Mayara and Pedro as well. And thanks, Karina, for hosting us. Yeah. And see you in Belém. Yeah. See you in Belém. Ciao. Até Belém. See you, Tchau. ciao. Vemos Tchau. você também. Ciao. Off with the translation, and she's saying that she's really looking to sailing with you in Vila da Barca to do a project. The sailing in Vila da Barca would be amazing.